de quem? Nós vamos atrás da maior autoridade que tem, que é o juiz, para nos ajudar. Só que naquele povo eles não tinham a maior autoridade naquele tempo sobre a vida deles, de homem, tinha assinado o decreto de morte deles, mesmo eles sendo totalmente inocentes. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos um povo, igreja, que nós não podemos olhar para o nosso problema com os olhos humanos. Nós sofremos as consequências, humanamente falando, mas nós não podemos olhar só por este ângulo, humanamente falando, não. E quando aquele povo se vê naquela situação, aí eles entendiam que só Deus poderia ajudar. E é nesse momento que, mais uma vez, Mardoqueu vai entrar na história. Mardoqueu vai até a sua sobrinha, né? Na realidade, ela é filha de um primo dele. E ali ele vai falar para ela, manda um recado, a qual a rainha precisaria interceder por eles para que eles não morressem. Ou seja, somos nós, igreja. Sou eu e você. Todas as vezes que nós temos um problema, nós nunca vamos diretamente a Deus para Deus resolver o nosso problema. Primeiro nós vamos tentar resolver com as nossas mãos. Se nós não conseguirmos, nós vamos pedir ajuda para um amigo, nós vamos pedir ajuda para o patrão, nós vamos pedir ajuda para alguém. Só na última consequência que nós vamos até a Deus. E tinha que ser ao contrário. Nós seríamos muito mais felizes se, quando o problema viesse, ao invés de nós tentarmos resolver da nossa maneira, do nosso jeitinho, nós já fôssemos diretamente a quem pode resolver o nosso problema. Mas nós temos essa grande fé, claro. E isso sou eu e você, todos nós temos. E agora a rainha olha para um lado e para o outro e ela te manda um recado. Ela fala assim, gente, mas eu também não posso fazer nada. Porque naquela época, a rainha não poderia também ir até alguém fazer nenhum tipo de pedido. E agora chega um grande momento. Existe um decreto de morte para todos. E não há saída. Mas aquele povo, ao invés de chorar, ao invés de responder, ao invés de bater de frente, porque eles poderiam gritar que era inocente. Eles poderiam gritar, mas não. Eles vão entrar para lutar agora espiritualmente falando. Na terra não existia mais saída. Então, se não existe mais saída humana, então nós vamos para onde? O reino espiritual. E ali vai ser levantado 3 dias de jejum. Vai ser levantado um clamor. E depois desses 3 dias, a rainha Esther, ela se apresenta diante do rei. E eu acredito que foi um momento muito difícil na vida dela. Porque, de qualquer forma, ela poderia morrer. Já existia um decreto para ela ser judia, ela já estava condenada. Mas o rei Assuero, naquele momento, não sabia que ela fazia parte daquele povo. Então, mas naquele momento, a vida dela também fica em risco. Porque se o rei, não agora, não estende o cetro, a rainha Esther poderia, naquele momento, estar selada à morte. Mas diante daquilo que já tinha sido feito no reino espiritual, Deus já havia trabalhado no coração do homem. E quando o rei Assuero vê a Esther entrar, ele estende o cetro e pergunta para ela o que ela quer. E aí eu quero dizer para você, igreja, que vai entrar algo muito importante, que muitas vezes nós não fazemos. É a estratégia, é o tempo certo de saber resolver as coisas. Esther podia ter entrado loucamente lá e chorado, se jogado diante dos pés do marido dela e falado, eu não quero morrer, socorro, existe um decreto, me salva. Ela poderia ter feito. Afinal de contas, aquele homem era o esposo dela e amava ela. Mas não foi isso que Esther fez. Esther recebeu do Senhor a instrução e ela fez igual o Senhor fez. Falou com ela. Ela obedeceu. Glória a Deus. E por causa da obediência de Esther, ela vai chegar até o rei e vai falar para ele que quer que ele vá comer com ela. Que ela iria preparar um banquete. Ela preparou o terreno. Nós entendemos que nós não devemos chegar de qualquer forma, igreja, diante para resolver os nossos problemas. Nós temos que nos preparar. Amém, Jesus. Nós temos que estar preparados. Principalmente espiritualmente. Que eu creio que foi justamente o que fez a diferença na vida da irmã. E a Thaís ainda não estava aqui, mas a Thaís passou por algo muito parecido agora. Semana passada no trabalho dela. E ela também se calou. Então, quando Deus, Ele dá
Ele fala conosco, nós obedecemos, o Senhor ele vai vir em favor das nossas vidas. E ali ela prepara o banquete. E ela manda chamar também a Amã. E nessa hora, a Amã pensou, agora eu sou cara. Ela não convidou mais ninguém para participar deste banquete. Somente o esposo e o inimigo número 1 do povo de Deus. E ali agora, ela está diante deles, e ela serve eles, ela serve o inimigo, e ela fica calada. E o rei fala novamente para ela, o que você quer, Esther? Até metade do reino eu darei a você. Mas Esther compreende que ainda não era o momento. Ainda não era. Ela precisava continuar buscando mais um pouco, para poder dizer para aquele homem o que estava acontecendo. E ela convida ele novamente, no segundo dia de banquete com ela. E naquela noite, a história começa a mudar em favor do povo de Deus. Você não sabe que horas que o Senhor está trabalhando na igreja. Foi na madrugada que Deus vai tirar o sono daquele homem, do rei Assuero. E ele chama os funcionários que liam as crônicas, né, que era a história, o que acontecia no reino. E Deus trabalha